Se você vai fazer a prova da ETEC neste ano de 2023, é muito provável que você queira saber aí qual o melhor momento de começar o seu preparo para o vestibulinho ETEC. E é exatamente sobre isso que eu vim falar hoje. Então, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Lilian Cruz e por aqui eu te ajudo a conquistar a aprovação no vestibulinho ETEC. Além disso, eu já conduzi mais de 3.000 alunos da ETEC Power Plus, que é a plataforma que mais aprova pessoas no vestibulinho ETEC, rumo à aprovação. Então, assim, né, acho que vale muito a pena você pelo menos se inscrever aqui no canal para que você não perca os próximos conteúdos, certo? E indo bem direto ao ponto, o melhor momento para você começar o teu preparo para o vestibulinho ETEC é agora. Sim, agora. Não agora daqui a um mês ou daqui a uma semana. Agora, hoje, sabe? Porque quanto maior a antecedência que você tiver para o teu preparo para o vestibulinho ETEC, melhor vai ser o teu preparo. E aí pode ser que você pense, mas Lilian, eu nem sei quando vai ser a prova. Não se preocupe, porque eu sei por você. O vestibulinho ETEC geralmente acontece 2 vezes ao ano. Uma vez é no meio do ano, que é um vestibulinho só para cursos técnicos e cursos de especialização. Esse vestibulinho do meio do ano tende a acontecer no mês de julho, então a prova geralmente é em julho, certo? E tem um vestibulinho do final do ano para entrar na ETEC no ano seguinte. Esse sim serve para ensino médio com técnico e também para os cursos técnicos e cursos de especialização. O vestibulinho do final do ano geralmente acontece em dezembro a prova, certo? E um erro que muita gente comete mesmo é começar a estudar somente quando as inscrições são divulgadas. O que acontece é que, diferente de algumas provas, como o Enem, por exemplo, o vestibulinho ETEC não divulga as inscrições com muita antecedência, certo? Então, já teve um ano em que as inscrições do vestibulinho ETEC foram mais ou menos um mês e meio antes da prova. Então, imagina se você ficar esperando pelas inscrições para começar o teu estudo. Você vai começar muito em cima da hora. E aí, se você for uma pessoa que tem uma rotina mais corrida, por exemplo, se você trabalha, ou então se você estuda num outro curso, numa faculdade, talvez, ou se você é uma pessoa do nono ano que ainda pratica algum esporte, faz algum idioma, alguma coisa assim, e quer entrar no ensino médio da ETEC. Você não vai ter tempo de estudar se você ficar esperando o período de inscrições, entende? Porque ele geralmente é bem corrido, bem em cima da hora. Então, o melhor que você pode fazer é começar o teu preparo literalmente agora. Então, se você é uma pessoa que quer fazer a prova da ETEC do final do ano, comece o teu preparo agora no primeiro trimestre do ano, entende? Claro que se você que vai fazer a prova do final do ano quiser começar o teu preparo, por exemplo, em abril, em maio, você ainda consegue estudar, tá bom? Mas vai ser um estudo mais corrido. E é aquela velha máxima, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então, não tem literalmente nada que te impeça de estudar hoje. Você pode dizer, ai, Lilian, falta de tempo. Mentira. Senão você não estaria no YouTube. Então você precisa entender que, começando com antecedência, você vai passar na frente de muitas pessoas. E já adianto para você que o vestibulinho ETEC é mega concorrido, é uma das provas de nível técnico mais concorridas aqui do estado de São Paulo, de nível médio também. Então você precisa começar com antecedência para você conseguir chegar no vestibulinho com fôlego, para você conseguir ter dado conta de todo o conteúdo, para você conseguir ter realmente aprendido isso, tá bom? Então, por que você deve começar com essa antecedência, né? Primeira coisa, tempo para corrigir erros. O vestibulinho ETEC não é provinha de escola. Eu sempre falo isso. Muita gente acha que é brincadeira, que é exagero. Aí chega na prova, quebra a cara, reprova e fica depois, Lilian, será que eu posso fazer o vestibulinho de novo? E me dá vontade de rir e falar, eu avisei. Mas como eu sou boazinha, eu respondo a pessoa com paciência, com calma e ajudo, né? Mas, assim, começando com antecedência, você consegue entender o que a prova quer de você e você consegue corrigir erros, porque é uma prova que vai te cobrar várias matérias. Para ser mais específica, português, matemática, biologia, química, física, história e geografia, e também conhecimentos de mundo. E não importa se você nunca viu biologia na sua vida, não importa se você nunca viu química na sua vida, o vestibulinho vai te cobrar do mesmo jeito, criatura, porque subentende-se que você entendeu e aprendeu esses tópicos em algum momento, sabe? Então isso é um pré-requisito para você entrar na ETEC. Eles não vão mudar a prova para você porque você nunca viu as matérias. Consegue compreender? Então é fundamental que você entenda que, começando com antecedência, você vai conseguir estudar esses assuntos que você precisa e corrigir erros, porque
aquela matéria que você nunca viu antes, a tendência é que no começo você cometa alguns erros, tá? Também algumas matérias que você já viu antes, quando você vai estudar do jeito que o vestibulinho cobra, que muitas vezes é diferente do jeito que você aprendeu na escola, por isso que é importante ter um estudo para o vestibulinho e não simplesmente revisar o conteúdo da escola, você pode acabar errando também, porque você está aprendendo a matéria de um jeito diferente, tá? Começando com antecedência, você consegue corrigir isso. Agora, imagina que você começa o seu estudo faltando um mês para a prova. Você não vai ter tempo de corrigir erro. E aí, se você não corrigir erro, sabe o que acontece? Você erra na prova. Então, uma coisa que a gente fala muito para quem é da ETEC Power, é bom você errar durante o estudo, porque você errando durante o estudo, você consegue corrigir. No caso de quem é nosso aluno da ETEC Power, você consegue corrigir com os plantões de dúvidas, você consegue corrigir com o suporte, né? Mandando tua dúvida ali. Agora, se você começa muito em cima da hora, vai ser uma correria tão grande para você estudar que você não consegue corrigir esses erros. Me entende? Então, primeira razão é essa, tá? Pode parecer algo bobo, mas é algo muito eficaz. Segunda, menos estresse e, consequentemente, menos ansiedade. Vou explicar para você aqui de um jeito muito, muito, muito simples, certo? Quando você vai fazer uma coisa em cima da hora, por exemplo, amanhã é o aniversário de alguém muito importante para você. Só que em vez de você fazer um bolo hoje de noite ou então amanhã cedinho, para a festa que vai ser amanhã de noite, vamos supor que a festa vai ser amanhã às 20 horas, tá bom? Se você começa a fazer esse bolo às 19 horas, concorda que você vai ficar muito mais estressado, porque você vai precisar de pelo menos ali uns 15 minutinhos para fazer a massa do bolo, depois uns 20 minutinhos para assar esse bolo, depois mais uns minutos para você decorar esse bolo. Então a chance de dar errado, a chance de você não estar com o bolo pronto às 20 horas para a festa, isso sem contar o tempo até chegar ao local da festa, é uma chance muito grande, concorda? E como a chance de dar errado é muito grande, o seu estresse é muito grande. Como o estresse é muito grande, a ansiedade é maior ainda. E quando você está ansioso, adivinha o que você faz? Você desliza muito mais. Deslizar no sentido ruim da coisa, sabe? Então, a pessoa que vai fazer um vestibulinho e começa a estudar muito em cima da hora fica mais ansiosa. Ficando mais ansiosa, ela vai errar muitas questões que ela saberia responder. Essa pessoa vai esquecer muita coisa durante a prova. Então, quando você começa com antecedência, você consegue ir trabalhando essa ansiedade, sabe? E o teu cérebro já entende que como é algo que você está se preparando, você não tem tanto motivo para se estressar. É uma coisa quase inconsciente. Quando você vai fazer uma coisa em cima da hora, o teu cérebro entende que é estressante, é como se ele estivesse fugindo na floresta de uma onça brava ou então de um leão faminto, sabe? Agora, quando você começa a fazer uma coisa com mais antecedência, você consegue fazer isso com mais naturalidade, se torna parte da rotina. Então, até o seu estudo do dia a dia fica muito mais fácil. Terceiro ponto, né? Quando você começa com antecedência, você vai ter domínio e assertividade. Lilian, o que significa isso? Domínio dos assuntos. Quando a gente vai estudar assuntos para uma prova, a gente precisa entender que tem níveis desses assuntos, né? Então tem aquele nível de conhecimento que você sabe aquele conceito. Então, se alguém perguntar para você, o que são leis de Newton? Você sabe o que são leis de Newton. Se você não sabe, é fundamental que você comece hoje a estudar para o vestibulinho ETEC. Mas vamos supor que você sabe o que é isso, sabe o conceito, certo? Esse é um nível de conhecimento. Agora, quando você vai realmente dominando aquele conteúdo, chega um ponto em que você sabe o que são as leis de Newton, você sabe a aplicação delas, sabe qual delas tem uma fórmula, sabe como colocar essa fórmula, sabe o que fazer de acordo com o que está faltando naquela fórmula e assim por diante. E aí você vai ter assertividade, você vai conseguir olhar a questão da prova e saber, essa questão quer que eu faça isso, isso, isso. Pronto, entende? Agora, se você estuda muito em cima da hora, é muito provável que você fique só na superficialidade, né? Aquela parte ali muito básica do conteúdo. Então, só sabe o conceito. Não sabe aplicar aquele conceito. Se é uma coisa de exatas, não sabe uma fórmula que você vai usar, não sabe como calcular aquela fórmula. E aí, se você não sabe isso, e a questão te pede justamente aquela maldita fórmula, você vai errar a questão. E aí você não vai conseguir entender aquela questão logo de cara, vai perder tempo na prova, tá bom? Resumidamente, começando com antecedência, começando agora, assim, esse mês de preferência, o que vai acontecer com você é que você vai dominar muito mais os assuntos, né? É uma coisa, inclusive, que acontece com muita frequência com os alunos da ETEC Power que entram na plataforma entre janeiro, março, por aí. Geralmente, esses alunos têm um desempenho no vestibulinho muito mais alto que os outros alunos. Claro que alunos que entram na turma do meio do ano também têm um desempenho muito bom, porque a gente está preparado para isso, a gente adapta a plataforma de acordo com a época do ano que a pessoa entra. Também deixa alguns conteúdos no nível mais intenso ou menos intenso, né? Então, assim, o que acontece é que
Os que entram no meio do ano também têm um bom desempenho. Já tivemos alunos na ETEC Power que entraram faltando 2 meses para a prova e tiveram um bom desempenho, mas porque a gente está pronto para isso. Agora, imagina se é uma pessoa estudando sozinha. Essa pessoa estudando sozinha não tem esse discernimento, né? Então, se ela começa a estudar muito em cima da hora, ela não vai conseguir ter esse domínio do assunto, tá? Mas voltando ao que eu estava dizendo, né? Mesmo com tanta adaptação e melhoria na plataforma, os alunos que entram no começo do ano na ETEC Power sempre têm um resultado melhor do que os alunos que entram no meio do ano ou depois. A gente faz o possível e o impossível para que todos tenham bons resultados, claro, né? Por isso que a taxa de aprovação é tão alta, mas quem entra no começo do ano tem muito mais tempo para aprender, aprende num ritmo mais confortável, e aí chega no final do ano já sabendo exatamente o que fazer na prova, sabe? Tem aluno que termina a prova e vai depois comer um lanche rindo com os amigos, porque achou a prova muito fácil. Inclusive, aconteceu isso esse ano. Uma aluna que, assim que a prova passou, falou assim: Lilian, tenho certeza que eu acertei a questão do Aquaman, que tá todo mundo reclamando, porque a Tech Power me preparou para isso desde o começo do ano. E eu fiquei rindo junto com ela. Então, é importantíssimo que você entenda que, começando com antecedência, você vai ter muito mais assertividade, tá? Outro ponto aqui, esse principalmente para as pessoas que trabalham ou que estudam, enfim, que não vão poder se dedicar de corpo e alma para o vestibulinho. Você consegue conciliar muito mais com outras atividades quando você começa com antecedência. E isso por quê? Vamos lá, eu vou com um exemplo muito simples para você aqui, certo? Imagina que você tem 50 tarefas de estudos para você fazer. Só que também tem a sua academia, também tem que arrumar a sua casa, ou o seu quarto, se você mora com seus pais, com outras pessoas, enfim. Também tem que, sei lá, fazer outras coisas, né? O seu trabalho, tem um monte de coisa. É mais fácil você dar conta das 50 tarefas de estudos fazendo uma por dia, ou então até mesmo em dias alternados, ou se você tiver 2 semanas para isso e tiver que fazer todas elas correndo. Obviamente, é muito mais fácil de você dar conta das atividades e te conciliar com outras áreas da sua vida se você começar com antecedência, concorda? Então, esse é um outro motivo. É para você literalmente abolir aquela desculpa do não tenho tempo. Porque quem começa com antecedência, olha a notícia boa, pode estudar minutos por dia, não precisa ficar pensando em quantas horas eu vou dedicar aos meus estudos. Literalmente meia horinha por dia você consegue ter resultado quando você começa com essa antecedência. Certo? Outro ponto fundamental aqui são as revisões. E agora, abra bem seus ouvidos, anote isso de preferência, tá? Revisar o conteúdo é importante. Mas não é revisar o conteúdo na véspera da prova ou um mês antes da prova. É revisar o conteúdo ao longo da sua trajetória de estudos. Isso fortalece o teu aprendizado. Isso volta nisso aqui, o domínio que eu te falei. Então, quando você é uma pessoa que revisa o conteúdo, né, de forma constante, não assim, ai, todo dia vou revisar o mesmo conteúdo, não é isso, tá? Mas é assim, esse mês você estudou, sei lá, um tópico X aí de física. Então, esse mês ainda, de preferência essa semana ainda, você vai revisar esse conteúdo, tá bom? Daqui a algum tempinho você revisa de novo. Quando chegar na prova, você vai ser craque nesse conteúdo, você vai saber tudo desse conteúdo praticamente, porque você fez as famosas revisões. Então, a revisão te ajuda muito nisso, te traz mais eficiência também, mais agilidade na prova, o que significa mais acertos. Certo? E aí, como fazer isso então, Lilian? Por favor, me ajude. Como é que eu começo a estudar com antecedência? Primeiro, o que você deve providenciar? Vamos lá. Primeiro, uma parte mais técnica aqui, né? Você vai precisar saber os conteúdos que você tem que estudar para o vestibulinho ETEC e uma metodologia para você fazer isso, tá bom? Não adianta você querer revisar os conteúdos da escola, achando que são eles que vão cair no vestibulinho, porque tem muita coisa da escola que não cai no vestibulinho e muita coisa que cai no vestibulinho que talvez você não tenha visto na escola ainda. Se quiser que eu faça um vídeo sobre isso, comenta um emoji de coração aqui nos comentários, tá? Ou, sei lá, escreve aí, quero que fale sobre isso. Então, você precisa entender que tem assuntos que você vai ter que estudar para o vestibulinho ETEC, certo? Bom, segunda coisa, né, que você vai precisar, então, saber como você vai estudar isso. Tem muita gente que fala, Lilian, eu sigo o método de fazer resumo. Desculpa, isso não é método, isso é técnica, tá bom? Método é um conjunto de técnicas que estão ali orquestradas para que você tenha um resultado, para que você aprenda a teoria daquele conteúdo, para que você aprenda a aplicação prática, para que você entenda a profundidade daquele conteúdo na prova, se é um conteúdo mais profundo ou menos profundo, enfim, isso que é método. Então, você precisa ter um método certinho para você seguir.
beleza? Para você conseguir estudar. Não é achar que matemática você vai ver vídeo, e português você vai fazer resumo, e história você vai só ler. Não, cara, você precisa de um método que realmente funcione para as matérias, sabe? Que você não tenha que ficar pulando de galho em galho a cada dia e pensando, o que eu faço hoje? Porque o nosso cérebro, ele gasta energia para tudo, né? Então, olha só que loucura. O simples fato de você ter que ficar pensando, como é que eu vou estudar isso hoje? Faz com que você perca essa energia e fique com o que você acha que é preguiça de estudar, mas não é preguiça, cara. É falta de energia mesmo, sabe? É mais sério ainda, né? Então, o que acontece? Pensa aí com você se já aconteceu isso. Você ficou com preguiça só de pensar em como ia ter que estudar aquele assunto, ou qual assunto você ia ter que estudar. Então, quando tem que ficar pensando muito nisso, você perde energia. Portanto, antes de começar os seus estudos, já é fundamental que você saiba ali direitinho como você vai estudar. É por isso que na ETEC Power, logo no começo, né, a gente tem já um módulo falando de metodologia antes mesmo de você entrar nos conteúdos. Porque aí você já sabe que em todas as próximas aulas você vai fazer a sondagem, você vai fazer aula com anotação, resumo, etc, etc, etc. Tá bom? E aí, sabendo disso também, a gente vai precisar aqui de uma parte mais física, né? Então, tem a parte técnica, que é o que você vai precisar, e uma parte mais física, o que você precisa de material. Você precisa basicamente de um caderno, duas canetas e um lápis, e uma borracha. E é isso. Um apontador também, ou então uma lapiseira, enfim. Por que eu digo isso? Porque se você acha que está estudando, mas você não tem um material de estudo, que o cérebro não entende que isso é sério, ele não entende que é um compromisso do seu dia. Ele acha que é um passatempozinho. Saca? Então você precisa ter um material. Assim como para tua escola você tem um caderno, assim como para tua aula de inglês, caso você faça, você tem um caderno, assim como quando a gente faz balé, juro para você, balé. Em algumas escolas você vai ter ali um caderno para você anotar nome de passo, o que eles significam, um pouco de história da dança, um pouco sobre alguns espetáculos, algumas peças, né, de balé, na verdade, balé clássicos. Então, sei lá, a história do balé é o Lago dos Cisnes, a história do balé é Gisele, a história de La Sylphide. Então a gente tem um caderno para o balé, sabe? Quando você faz de um jeito mais sério, assim, né? Não como simplesmente um hobby, enfim. Então, por que que para tudo você tem ali um caderno, uma canetinha, um lápis e tal? Não precisa de muito material, não, só o básico mesmo. E para o seu estudo para o vestibulinho, você acha que é só ficar estudando e sem anotar nada, sem resolver nada? Você precisa ter uma coisa palpável ali, sabe? Em que você vai anotar isso. Ai, Lilian, eu posso fazer anotações no meu celular, no meu computador? Pode, mas eu sugiro que os resumos você faça no papel mesmo. Lilian, por quê? Pelo amor de Deus, eu não gosto de papel. Primeiro, você vai ter aquilo salvo ali com você, independentemente do que aconteça. Tem uma história muito engraçada, não é engraçada, mas eu rio sempre que eu lembro de uma menina que ela fez os resumos dela todos no computador e ela compartilhava esse computador com o irmão. O irmão dela, quando precisava liberar espaço no computador, apagou todos os resumos dela, coitada. E aí ela entendeu por que que eu falo de fazer o resumo no papel. Então, não é só por conta, né, dessa questão de no papel você tem menos estímulos, então você consegue focar mais ali no conteúdo, sabe? Enquanto no computador você está lá com uma aba aberta na aula, uma aba no resumo e uma no TikTok, né? Então, quando é no papel, você vai ter que olhar para aquele papel enquanto você faz o seu resumo, você me entende? E aí o que vai acontecer com você? Você vai focar muito mais naquela informação. Mas também, porque se acontecer alguma coisa, alguém apagou seus arquivos, ou então, sei lá, você trocou de celular, você não vai perder aquela informação, você vai tê-la com você, certo? E também tem uma outra questão que é mais biológica, tá? Tem até alguns estudos que comprovam isso. O nosso cérebro primitivo tem essa relação com o movimento que a gente faz da escrita. Certo? Por conta dos homens das cavernas, né? Milhões de anos atrás. Então, o que acontece com isso? Como o nosso cérebro primitivo ainda não entende completamente a tecnologia, mesmo que você tenha um bom desempenho estudando pelo seu celular, é legal você ter resumos no seu papel. Então, não importa como você vai estudar, faça seus resumos no papel, faça os exercícios também no papel, tá bom? Se não quiser fazer os dois no papel, faça pelo menos os exercícios no papel. Pare e resolva no papel os exercícios. Isso vai ativar muito mais na sua memória aquela informação e você vai aprender muito mais. Faça o teste, eu te garanto, funciona. Então, o que vai acontecer, né? Você tendo esse material, você já mostra para o teu cérebro que é um momento de aprendizado, que é um momento de estudo. O cérebro assimila que quando você pega um papel, uma caneta, um lápis, uma borracha, ou uma lapiseira, se você não usa lápis, se você pega
pega também o marca-texto, se você gosta, enfim, material que você quiser usar. Mas assim, o básico, papel, caneta, lápis, borracha, tá bom? Quando você pega isso, o cérebro já associa que é momento de aprendizado e ele vai entrar num modo de foco muito maior do que se você simplesmente pegar o seu celular, tá bom? Então, você pode ver aula pelo celular? Pode muito, funciona muito, né? Não precisa de um computador, não precisa de um tablet, pode ser o seu celular normalmente. Mas o seu resuminho, pelo menos, faça no seu papel. Pode ser um caderno velho que você não usa mais, mas tenha um material. Tanto por essa questão de ter ali aquele conteúdo salvo com você, independentemente do que aconteça, mesmo se o seu irmão apagar os arquivos do computador, e também porque isso gera mais estímulo para o teu cérebro, tá bom? Pode ver que mesmo as escolas mais modernas e mais tecnológicas, você tem lousa digital, aulas virtuais, o que é incrível, maravilhoso, ótimo, foi perfeito na pandemia, escolas que conseguiram acompanhar isso, elas pedem que os alunos anotem coisas no papel, tá bom? E claro, né, etapas a seguir no seu estudo. Quais são essas etapas? Você entender que o conteúdo é gradativo, então não adianta você começar estudando pelo tópico mais difícil só porque você quer se livrar dele. Você não vai aprender e vai ficar ansioso. Você precisa entender que dentro da matemática, dentro da física, da biologia, de qualquer matéria, tem um nível fácil, tem um nível médio, tem um nível avançado, tá bom? Básico, médio, avançado. BMA. Sempre que eu falar BMA, em qualquer vídeo aqui, é isso que eu tô falando. Básico, médio, avançado. Então, quando você entende isso, você sabe que você vai ter que começar pelo nível básico dentro de cada uma das matérias e ponto e acabou. Precisa ser assim. Você não pode querer pular etapas. Imagina só, se teria como você chegar do primeiro até o 20º degrau de uma escada, pulando o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Não tem, né? Você não consegue pular tão alto assim. Você pode acabar quebrando a perna. Então, a mesma coisa no seu estudo, tá? Além disso também, né, o que é importante que você faça, tem um cronograma dos seus estudos. Então, em qual dia da semana você vê português? Em qual dia você vê matemática? Em qual dia você vê biologia? E olha só, se você for uma pessoa com menos tempo na sua semana, por exemplo, você só pode estudar 3 dias na semana, é importante ainda mais que você comece com antecedência, para você conseguir dar conta de todas as matérias até o final do ano, tá bom? Porque se você é aquela pessoa que pode estudar de segunda a sexta, tudo bem, você vê um tópico por dia, beleza, e consegue isso a tempo da prova. Agora, se você é uma pessoa que tem 3 dias na semana para você estudar, fica mais difícil você dar conta do conteúdo se você começar muito em cima. Então, principal aprendizado desse vídeo, comece com antecedência por todos esses motivos aqui, ok? E aí é bom que você providencie um material básico para você estudar. Não precisa ser um caderno de capa dura, lindo, maravilhoso, decorado, porque isso vai te dar a desculpinha de ficar dizendo, ai, mas é que eu não tenho um caderno assim, é que eu não pude ainda sair para comprar, não tive tempo. Não, para com isso. Se você tem em casa aí um bloco de papel sulfite, pega o grampeador, junta essas folhas de papel sulfite, pronto, transformou isso num caderno. Tem um caderno velho de 5 anos atrás? Arranca as folhas que você já usou, guarda numa pastinha e usa o caderno com o que restou. Não precisa de frescura, começa com o básico. Agora, se você pode ter as frescuras, invista nas frescuras também, se isso faz bem para você, tá? Mas o que eu quero dizer é que você não precisa ficar arranjando desculpas. Faça o básico bem feito. O básico bem feito já é meio caminho andado. Tá bom? E agora é o seguinte, se você gostou desse vídeo, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, clica no gostei. Se você não gostou, clica no não gostei. Isso é importante para que eu saiba e possa melhorar, fazer vídeos cada vez melhores para você. Eu sei que o vídeo é longo, não precisa me dizer nos comentários, e é para ser longo mesmo, porque se você vê 40 minutos de série, é tua obrigação fazer aí meia horinha de estudo por dia, certo? Um super abraço e a gente se vê então no nosso próximo conteúdo. Me diz aqui se você quer que seja um conteúdo de resolução comentada, de matéria, de data do vestibulinho, de como funciona o vestibulinho. Comenta aqui, não tenha vergonha de comentar. Seu comentário é super válido, super bem-vindo, para que assim eu possa sempre trazer conteúdos mais alinhados com o que você precisa nesse momento, certo? Super abraço, bons estudos e tchau!